Agora foi. Glória a Deus, cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora apresentar o pastor Marcel, que vai trazer a palavra do Senhor nesta noite, para a vida de cada um. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui teu filho, Senhor, teu servo e filho. Senhor, que preparou a palavra, Pai amado. Senhor, meu Deus, nós precisamos de Ti, Pai, porque não há vida fora de Ti, Senhor. A nossa dependência de Ti nos mostra como Tu és grande, quão maravilhoso é o Teu poder, quão grandioso Tu és, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Usa Teu Filho com poder e autoridade, para que cadeias, principados e potestades venham a cair, que no nome santo do Senhor Jesus, tudo seja glorificado, e que possamos, meu Deus amado, testemunhar o quão grande é o Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Teu Filho está trazendo e vai trazer essa palavra, Pai, para que grilhões, em nome de Jesus, venham cair e cativos sejam libertos no nome do Senhor Jesus, né? E o nosso pastor Marcelo vai estar trazendo uma palavra. Glória a Jesus, glória a Deus, aos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuação, que é a quarta praga do Egito, que está em Êxodo, capítulo 8, versículo 32. 32. Êxodo 28, versículo 20. A praga das moscas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. 8:20. E diz-lhes: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre o teu servo, sobre o teu povo, sobre as suas casas, sobre os egípcios, se encherão destes enxames, e também toda a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que não haja enxame de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, e amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó, à casa de seu servo, e toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida desses enxames. Então Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor, ao nosso Deus, as abominações dos egípcios. Eis que sacrificaremos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, e não nos apedrejariam eles? Essa é uma pergunta que
próprio faraó. Será que eles vão nos apedrejar enquanto estamos fazendo nosso sacrifício? Depois nós vamos entender o porquê eles teriam essa reação, os egípcios. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus, e Ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus, no deserto? Somente que indo, não vais longe, orai também por mim. Eita, virou crente todo. E Moisés disse: eis que sai diante de ti, e orarei ao Senhor, para que esses enxames de moscas se retirem amanhã, Faraó, dos teus servos, do teu povo, somente que Faraó não me engane, não me deixando ir este povo para sacrificar o Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo, e não ficou um só. Mas endureceu ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Bem, eu sei que muitas das vezes nós ficamos com aquela frase pronta: Deus não humilha ninguém. Mas existe uma diferença, porque a Bíblia diz que Deus exalta aquele que se humilha, não aquele que é humilhado. Deus exalta aquele que se humilha. Mas quando Deus quer humilhar o homem, não falta recursos, né? Deus pode usar um leão, Deus pode usar piolhos, Deus pode usar fogo, as moscas, rã. Aleluia, Jesus. Deus tem um arsenal infinito, até as estrelas, ou simplesmente uma lagarta, né, que pode trazer fogo, pode consumir, né, as lavouras. E quando Deus quer humilhar o homem, ninguém pode impedir. Ou o homem cede, se humilha, ou ele vai ser humilhado por Deus. Porque quando o homem confia em si mesmo, ele acaba caindo no seu próprio trono, que ele próprio constrói, como o próprio Nabucodonosor, que, aleluia, Jesus, glórias a Deus, que disse consigo no seu coração que o seu trono, que tudo aquilo que ele tinha, que tudo o seu reino, tudo aquilo era para a sua própria glória. Mas Deus não criou a terra, não criou o homem, para a sua própria, para a glória do próprio homem, mas para a glória de Deus. Vimos que, aleluia, Jesus, Deus usou piolhos. E agora, nessa sequência da terceira praga, para agora a quarta, Deus usa moscas. Aleluia, Jesus. As duas primeiras pragas nós vemos que Deus usou para demonstrar o seu poder através do rio Nilo, né, da água, as duas primeiras pragas. E agora nós vemos Deus, a partir da terceira praga, nós vemos Deus usando a terra, né, na terceira praga, a terra onde veio o pó,
onde se criou os piolhos. A terra se tornou um grande enxame de piolhos. Na quarta praga, nós vemos agora uma outra praga que vem do céu, que é as moscas. Então Deus tem controle da água, tem controle da terra, tem controle do céu. Ele tem o domínio, ele tem o poder, aleluia, Jesus, sobre os deuses imaginários que os homens levantam para si e intitulam como seu próprio Deus. A Bíblia nos relata que só existe um Deus, Criador dos céus e da terra, um único Deus, aleluia, e que nós possamos adorar e prestar culto. Mas os homens têm feito outros deuses para si, e adorando no lugar de Deus, e Deus não dá a sua própria honra a ninguém. Ele não dá honra ao marido, nem à esposa, nem aos próprios filhos. E a Bíblia diz que aquele que não aborrecer a própria vida não pode ser discípulo do Senhor. Aquele que aborrecer a própria vida. Nesta quarta praga das moscas, aleluia, Jesus, temos aqui algumas coisas que aconteceram nas outras pragas. Por exemplo, Faraó indo bem cedo ao rio Nilo, né? Ali acreditamos que é prestando culto para o rio, que o rio era adorado como o próprio Deus. Mas apesar das pragas, realmente a idolatria está no coração das pessoas, né? A idolatria está no coração das pessoas, mesmo diante de todas aquilo que já tinha acontecido com ele. E Moisés anuncia o juízo mais uma vez, porém Faraó desobedece, um coração endurecido. Quantas e quantas vezes Deus deixa o seu aviso de juízo sobre a terra, sobre os povos, sobre as nações, mas as pessoas não dão ouvido. Mas não aconteceu ainda o que está escrito no Apocalipse. Espere e verás. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Para nós que temos fé, nós cremos em tudo que está escrito no Apocalipse, né? Coisas que já aconteceram e tem coisas que ainda estão para acontecer. Nós não seremos pegos de aviso, mas o mundo que não crê será pego de aviso. Eles ficarão perplexos pelas coisas que sobrevirão sobre a terra. Mas nós não, a Bíblia diz, nós teremos grande alegria, porque o Senhor vem e virá buscar o seu povo com mão forte e demonstrando com sinais e com poder, a qual nunca houve antes na terra. Se já houve no Egito algo extraordinário, imagine o que vai acontecer nos sinais do tempo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E nós vemos algumas diferenças, né? Os magos, por exemplo, eles não são chamados à presença de Faraó. Será que Faraó já estava incrédulo com os seus sacerdotes, os seus feiticeiros? Porque eles fizeram tanto e não conseguiram nada. Conseguiram replicar as duas primeiras pragas, a terceira não, mas não conseguiram anulá-las, apenas recriá-las. Aleluia, Jesus. Sabemos que o mal, ele só consegue produzir o mal, mas não consegue produzir o bem. Até quando ele tenta produzir o bem, ele está fazendo o mal por detrás, né? Ele tem segundas intenções. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E Faraó acabou desanimando, né? Com os seus próprios sacerdotes, que diziam que os seus deuses tinham algum poder, e quando precisou deles, não puderam fazer nada, porque eram deuses falsos, né? Lá em Salmo 115, Deus retrata muito bem isso, né? Tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam,
tem pés, mas não andam, tem ouvido, mas não ouvem. Se tornarão assim aqueles que o adoram. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas aqui nós aprendemos algumas lições sobre essa nova praga, que é a quarta praga, né? A praga das moscas. Primeira lição que nós aprendemos de Deus, do Deus Criador, do Deus que tem todo o poder. Primeira lição que nós aprendemos que Deus tem todo o poder sobre a criação. Deus tem poder sobre a criação. Eu mando em mim, manda nada. Nada, nada. A Bíblia diz que nós não podemos dar um passo sem o Senhor não permitir. Nós não sabemos nem o dia de amanhã se nós estamos vivos. Como nós podemos dizer que nós temos poder? Talvez as pessoas fazem plano para o ano que vem, para o mês que vem. Nós temos que viver o hoje, porque o amanhã não nos pertence. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Por isso que tem muita gente vivendo preocupada, trazendo o problema de amanhã para hoje. Viva o hoje. Não fique esperando pelo amanhã, porque o amanhã não te pertence. Não me pertence, pertence a Deus. E novamente Deus manda uma mensagem para Faraó: deixa o meu povo ir. Para quê? Para que me sirva, para que me preste culto. Culto é somente a Deus e não a homens. Culto é só Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Lembra de Jesus, quando o diabo veio tentá-lo? Tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Jesus diz: só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestará culto. Culto somente a Deus, não a homem, nem a cantor, nem a artista, nem a ninguém, somente a Deus. Aleluia, Jesus. E para que Deus queria que o povo fosse livre? Para servi-lo. A quem? A Deus. Deus não quer libertar o homem de uma coisa para ele ser preso em outra. O grande problema do nosso dia é que Deus liberta de uma coisa e o homem se prende em outra e se torna escravo daquilo, como um Deus na sua própria vida. Deus não nos fez para sermos escravos, mas para sermos livres. Tem pessoa que diz: você não faz isso, você não faz aquilo, você não bebe, você não fuma, você não... Eu falei: sim. Mas as pessoas acham, por não fazer isso, eu não sou feliz. Eu sou feliz por não fazer isso, porque eu sou livre. Se eu fosse escravo, eu faria. Eu viveria dominado por aquilo que me domina, sendo escravo por aquilo que me domina. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O cristão, o verdadeiro cristão, pode dizer: eu sou livre. Eu não sou dominado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixo dominar. Aleluia, Jesus. Deus quer nos libertar para sermos livres do pecado e do engano. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas muitas das vezes os homens se prendem, tornando escravo do pecado. Porque a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu prefiro ser escravo de Deus, servo de Deus, do que escravo do pecado e servo do diabo. As ameaças de Deus: se não deixar, versículo 21, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre o teu servo, sobre o teu povo, sobre as tuas casas, sobre as casas dos egípcios, e se encherão desses enxames, e também a terra que estiver. Versículo 24: e o Senhor
fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e à casa de seus servos, e sobre toda a terra do Egito, e sobre a terra foi corrompida ou destruída por causa dessa praga, desse enxame. Vejam só, quando nós falamos aqui de mosca, não é aquela mosquinha que a gente fica lá quando tem uma comida, essa mosca doméstica, assim, que a gente fica chutando, né, para que ela não pouse sobre a comida, o alimento, ou com aquela raquete, né, que dá choque e fica fritando aquelas moscas. Não é esse tipo de mosca, tá? Aleluia, Jesus, glória a Deus, porque essas moscas era juízo, era algo que traria dano ao ser humano, dano ao homem. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Só que aqui na língua egípcia, quando fala de mosca, fala de todo tipo de mosca: besouros, borrachudos, mutucas. Salmos 78, 45. Salmo 78, 45. O que diz aqui? E enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Vejam só, moscas, enxame de moscas que os consumiram, né? Que trazia algum dano ao homem. Aleluia, Jesus. Tirava o sossego, né? Aleluia, Jesus. Picavam, e não era um ou dois, era um enxame. Aleluia, Jesus. O Egito agora está sem sossego, sem paz. Até mesmo a casa de Faraó e a casa de seu servo e o povo estava sofrendo, porque o juízo de Deus não é para todos aqueles que abandonaram e se esqueceram de Deus. Aleluia, Jesus. Tanto o mais alto homem, o maior título que o homem possa ter nessa terra, quanto ao servo e ao mais baixo do povo. Todos estavam sofrendo a praga. A própria Senhor nos fala que a terra ficou arruinada. Aqui nós podemos entender que as plantações, né, prejudicaram as plantações por causa desses mosquitos. Poderiam ser outros tipos de mosquitos, de moscas, besouros, enfim. E danificaram a terra. Agora eles não tinham o que comer, agora eles tinham agora passarinho agora por fome, por escassez. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O homem se esqueceu, como diz lá, oração do Pai Nosso, né? A pedir a Deus o pão de cada dia, mas o ser humano acha que o pão é dele, que ele trabalhou para isso, que ele trabalhou o mês inteiro, agora o pão é dele e ele tem o domínio sobre o pão. Não. Irmão, se Deus não der o pão de cada dia, a gente perece, a gente morre. Aleluia, Jesus. Por isso que a Bíblia diz que temos que pedir todos os dias o pão de cada dia. Aleluia, Jesus. Aqui vemos o poder de Deus. Por que o poder de Deus? Deus falou. E quando ele fala, a Bíblia diz que a palavra dele não irá e fará o que lhe apraz e não voltará para ele vazia. E viram um grande enxame sobre o Egito de moscas. Depois de Deus falar, essas moscas vão assumir, aleluia, Jesus, aquilo que Deus determinou, aleluia, Jesus,
a palavra de Deus, e depois Moisés vai orar novamente, e de uma hora para outra, pela palavra de Deus, pela oração de Moisés, não vai restar nenhuma praga no Egito. Vemos o poder da oração, e o poder da oração feita no nome de Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. A oração é feita a Deus através de Jesus Cristo, que é o nosso intermediador. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Então o homem tem que entender que ele depende de Deus. Aleluia, Jesus, que ele precisa clamar para que a praga, para que o mal não o alcance, para que ele peça a Deus que Deus guarde, que Deus livre. Porém, as pessoas pensam em Deus quando a praga já chegou. Aí é tarde, aí sofre a consequência. Sofre a consequência. Você quer ver? Por exemplo, nós conseguimos falar com os animais, e eles podem até nos entender em certo sentido. Você pode falar com gato, pode falar com cachorro, com bois, com vacas, eles entendem, ovelhas, eles entendem a tonalidade da voz, né? Aleluia, Jesus, e pode nos compreender. Mas digo para você, fala com um mosquito, vê se ele te entende. Diz: mosquito, sai daqui que eu estou comendo, não fica zumbindo no meu ouvido. Ele vai te ouvir? Vai. E é interessante que ele sabe exatamente onde ficam nossos ouvidos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Você e eu podemos mandar, aleluia, Jesus, no mosquito e ele nos obedecer? Não. Mas Deus pode. E por que ele pode? Porque Ele é Criador. Ele faz Ele fala e é atendido. Sobre tudo, sobre todos, o poder de Deus. Isaías 7,18. Isaías 7,18. Deus tem o poder, Deus tem o domínio. E operando Ele diz que Ele pode pedir. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas, que há no extremo dos rios e do Egito, e as abelhas que estão na terra da Síria. Então podemos entender que essas moscas poderiam ser também abelhas, que seriam piores ainda. Imagine uma abelha te picando, aleluia, Jesus, glória a Deus, e todas elas virão e pousarão nos vales e no deserto, e nas fendas da rocha, em todos os espinheiros, em todos os arbustos. Imagine, agora vemos aqui que Deus poderia ter enviado até mesmo abelhas. Eu, por exemplo, tenho uma alergia a abelhas. Se ela me picar, onde ela picar, vai inchar o local. Eu tenho alergia a abelha e começa a coçar. Imagine um enxame. Imagine um enxame. Imagine a dor e o sofrimento que estava causando aos egípcios. Aleluia, Jesus. Então vemos que Deus assobia e as moscas vão, as abelhas vão, saem de longe, de outra terra e vão para onde Ele quer. Deus tem o poder. O poder de Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Por exemplo, o poder de Deus sobre os animais. Você quer ver uma? Lembra de Adão? Quando Deus fez Adão e Eva, e a Bíblia diz que Deus fez com que os animais fossem até Adão, e Adão olhasse para o animal e disse: tu tem cara de macaco, você vai ser chamado macaco. E vê a vaca,
você tem cara de vaca, você vai ser chamado de vaca. E Deus trouxe um por um, crocodilo, já pensou, o crocodilo vem aqui, ó, tem cara de crocodilo, jacaré, aleluia, Jesus. Então todos os animais da face da terra, até os pássaros vieram e disseram: olha, você vai ser uma águia, você vai ser urubu. Até as aves do céu vieram até Adão, para que ele colocasse o nome em cada um. Sabendo aqui que Adão, nós hoje usamos 10% do nosso cérebro. Ele aqui, no Éden, ele acredita que ele usava 100% do seu cérebro. Então ele tinha muita inteligência. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vejam só, então Deus foi usando, né, a vida de Adão para colocar nome. Mas quem trouxe esses animais até Adão? Deus. Quem trouxe cada espécie, macho e fêmea, até Noé? Noé só tinha que construir a arca. Agora, trazer os animais, ele não ia caçar, ele não ia atrás dos animais, mas os próprios animais viriam até a arca. A Bíblia diz que ficou 7 dias os animais entrando na arca, por 7 dias. Você acha que viria um leão, iria passar a mão do leão, vem gatinho? Não, é o poder de Deus sobre os animais. Aleluia, Jesus. Quer ver outra? Lembra daquelas vaquinhas que os assírios colocaram lá a arca da aliança? Aleluia, Jesus, graças a Deus. E Deus guiou essas vaquinhas até Israel e trouxe a arca da aliança. Não tinha quem conduzisse, mas a mão de Deus poderosa do Senhor guiou aquelas vacas. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Deus mandou corvos, aleluia, trazer comida a Elias. E corvos são carnívoros, eles podiam comer a comida, mas não, eles traziam para que Elias comesse. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Lembra, aleluia, Jesus, quando Deus usou aquela jumenta para falar com Balaão, para repreendê-lo? Aleluia, Jesus. E ele não quis ouvir e espancou. Aleluia. Se não fosse o anjo aparecer diante dele com uma espada, ele não tinha crido. O animal obedece, mas o homem não obedece. Aleluia, Jesus. Deus usa um animal para falar com o próprio homem, porque o homem fala com o homem não acredita. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Por exemplo, Deus usou aquelas 2 ursas para devorar aquele jovem que falavam mal do profeta Eliseu, que era careca. Deus usou os cães para devorarem, né, o corpo ali, o resto de Jezabel. Os cães, Deus usou os cães. Deus usou os leões para não devorarem a Daniel, ficaram com a boca fechada. Mas quando entraram os inimigos de Daniel, Deus abriu a boca dos leões e eles foram devorados, porque eles estavam famintos. Eles já eram preservados famintos para serem comida do inimigo do rei. O rei já tinha isso, eles faziam isso, né, os babilônicos. Glória a Deus. Deus tem o domínio, Deus tem o poder sobre até os animais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Este é o nosso Deus. Por exemplo, Deus ordenou o grande peixe, né, a baleia ali, que engolisse o profeta,
que se ficasse no mar, com certeza morreria. Com certeza morreria. Mas ele pegou aquele profeta, engoliu e foi guiado até onde Deus queria, até Nínive, para que o profeta pudesse pregar, né? Esse é um bom Uber, né? E é guiado por Deus, não pelo GPS. Aleluia, Jesus. Então Deus tem um poder sobre os animais. Deus, por exemplo, usou o peixe quando os cobradores de impostos vieram cobrar imposto de Jesus. Seu mestre não paga, porque Pedro é o dono da casa, então vou cobrar Pedro. Ele diz: meu mestre paga o imposto. E Pedro não tinha dinheiro para pagar e foi diante do mestre, Jesus, e diz: olha, mestre, estão nos cobrando imposto meu e seu, dizendo que tu não pagas. E Jesus diz: olha, Pedro, pega a tua vara e vai pescar, e dentro do peixe você vai achar um estáter, e você vai pagar por mim o meu tributo e o seu. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Veja só, Deus tem o controle de tudo. Se Deus tem o controle de tudo, que nem eu passei aqui, dos animais, da natureza, por que nós não queremos? Por que ainda somos coração duro? Por que somos um coração duro para se entregar diante de Deus? Ninguém quer sofrer diante dele o juízo de Deus, porque a Bíblia diz: ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Imagine você ser inimigo de Deus. O que é isso para a sua vida? E quem pode vencer a Deus sendo inimigo dele? Ninguém. Ninguém pode vencer a Deus. Então nós devemos estar no exército daquele que está mais forte, que não sofre derrota, que é mais do que vencedor, como diz a sua própria palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por exemplo, você sabe como era chamado o Deus das moscas? A mosca tinha um Deus. Tinha cerca de 80 deuses imaginários do Egito, naquela época. Claro que mais para frente teriam mais. É chamado de Belzebu. Belzebu. Te dá alguma referência esse nome Belzebu? Lembra que Jesus foi chamado de Belzebu? Por quê? Porque no tempo de Jesus, né, isso 1500 anos depois, esse Belzebu se tornou, foi evoluindo, né, no Novo Testamento, e chegou a ser chamado de maioral dos demônios, o príncipe, o diabo, Satanás, ou qualquer nome que você queira dar aí. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Esse Belzebu, que foi, eles falavam, né, que Jesus expulsava os demônios pelo nome de Belzebu, mas Jesus disse: se o reino do diabo está dividido contra ele mesmo, ele não pode subsistir. Nenhum reino pode subsistir se ele está dividido. E um reino só pode subsistir se ele está unido contra o mesmo propósito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ali os deuses do Egito foi descreditado, né? Aleluia, foi Deus que mandou a praga, foi Deus que tirou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pela sua mão poderosa, pelo poder da criação que Deus tem.
Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aqui nós vemos em segundo lugar que Deus, que nos ensina o amor de Deus sobre o seu povo. Aqui nos ensina o amor de Deus sobre o seu povo, versículo 22. E naquele dia separarei da terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nele não haja enxame de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Deus está fazendo divisão do seu povo. Aleluia, Jesus. E por que o povo habitava em Gósen e não junto com Faraó e sua cidade? Aqui tem algo muito interessante. Por quê? Gósen, quando José trouxe a sua família e fez com que eles habitassem em Gósen, por quê? Era um local afastado do Egito. Para quê? Para que não houvesse mistura, para que egípcios casassem com hebreias e surgisse descendência egípcia. Aleluia, Jesus. Para que os filhos nem as filhas se casassem com egípcios, Aleluia, Jesus. Que eles não perdessem a sua nacionalidade. Por isso que eles ficaram afastados do Egito, para que eles não comungassem da mesma religião, da mesma fé, que não tivesse a mesma parentela, mistura. E agora Deus protege o seu povo. E é interessante que nós vemos aqui que Deus quer o seu povo longe do Egito, longe das suas práticas, longe do seu paganismo, da sua religião. Deus não quer que o seu povo se contamine, se prostitui com os falsos ídolos, porque nós somos escolhidos, nós somos santos, um povo escolhido, para servir quem? A Deus como o único Deus. Aleluia, Jesus. Mas nos nossos dias nós vivemos no meio do mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o que eu faço então, irmão? Pastor, o que eu faço? Não se misturar, não se contaminar, não ter a mesma prática. Aleluia, Jesus. Esse é, aleluia, Jesus, glórias a Deus, o que Deus nos ensina. Mas o mundo é bom, as suas luzes é boa, mas até as luzes do mundo traz trevas, é trevas. Até a luz que o mundo ilumina é trevas. Só existe um que é a luz do mundo. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo e ele é a luz do mundo. Ele brilhou entre os homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz manifestava as suas más obras. Sabe por que muita gente foge da igreja, foge do conhecimento da palavra de Deus e prefere ficar no engano? Por causa do seu próprio pecado. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o pecado, a lei, e conhecemos que nós somos pecadores e que nós temos que mudar, porque a lei ela nos condena para a morte, mas Jesus veio nos dar a vida e vida eterna. E como podemos vencer o pecado? Através de Jesus, através dele. Deus sempre livra o seu povo? Nem sempre, às
às vezes não. Às vezes Deus faz com que seu povo passe na tribulação. Mas para quê? Nesse caso, quando Deus não poupa o seu povo do problema, do castigo, aleluia, Jesus, Deus, Ele passa com o seu povo no problema, como Deus passou com Daniel na cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Então nós não estamos só mesmo diante do problema, diante da dificuldade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aqui nós vemos o castigo pela desobediência do povo egípcio, do faraó, versículo 23. E porém separação entre o meu povo e o teu povo, e amanhã será este sinal. Aqui Deus faz separação do seu povo contra o povo egípcio. Morre um cristão e morre um cristão. Só que a esperança de um é a esperança de outro. A esperança do cristão não morre com a morte carnal, mas a esperança do ímpio morre ali no túmulo. Morre ali com ele. Acabou, é o fim. Para nós cristãos não. Porque Jesus é a própria vida. Ele diz que ainda que morra, viverás. Aí ele diz: crê tu isso? Eu creio. A Bíblia diz que nos sinais do tempo Deus iria derramar os seus juízos sobre as pessoas que iriam desmaiar de terror, de pavor das coisas que estão acontecendo. Mas eu digo para você, se você estiver sem Deus, vai ser uma tragédia. Mas se você estiver com Cristo, vai ser uma grande alegria. Porque o Redentor vem e virá buscar a sua igreja. Porque Deus prova o amor por nós, para nos resgatar do pecado, do engano, nos dando a verdade, que é a palavra dele, através de Cristo. Por que Deus prova o seu amor? Porque Ele deu o seu próprio Filho, Ele deu o melhor de si. Sofreu por 3 horas na cruz, grande agonia. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Romanos 5:8. E por causa de Cristo, que se entregou para morrer no nosso lugar, hoje temos descanso e paz. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você sabe o que quer dizer isso? Ele morreu por nós, mesmo nós sendo ainda inimigos de Deus. E Ele, nós sendo inimigos de Deus, Ele reconciliou nós, inimigos de Deus, com Deus, através de Cristo, através da sua vida. Deus mostra o seu amor para conosco. A Bíblia diz em Jeremias 31:3: com amor eterno te amei. Com amor eterno te amei. Não há um amor passageiro, momentâneo. É um amor, Jeremias 31:3. É um amor eterno. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, e por isso com benignidade te amei. O amor de Deus nos atrai. O amor de Deus nos atrai. Porque quando a gente conhece o amor de Deus, através da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, pelo conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos o amor de Deus, o amor dele nos atrai para Ele.
porque nós entendemos o que Ele fez por nós. Aleluia, Jesus. O salmista diz: recolho em óleo as nossas lágrimas. Só que, para que tudo isso aconteça na nossa vida, para que esse amor possa nos alcançar, tem que ter uma coisa, que é tão difícil para as pessoas, que deveria ser tão fácil, porque nós estamos no tempo da graça, que é que Deus requer do homem é a obediência. É a obediência dos seus filhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É o que Deus quer. Sem obediência, não tem compromisso, não tem aliança. Não adianta falar de Deus, não adianta dizer que crê em Deus sem obediência, porque eu só sou servo daquele que eu sirvo. Se eu não sirvo, eu não sou servo, ainda que eu diga que sou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 25, 8:25 diz assim: então chamou o faraó Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao Senhor nesta terra. É interessante que aqui faraó, ele diz: vocês podem ir, porém não vão longe. Não vão longe. Ele diz: olha, vocês vão sacrificar nessa terra. Aleluia, Jesus. Vocês vão sacrificar aqui. Glórias a Deus. E no versículo 26 diz Moisés: não convém que façamos assim, porque sacrificaremos ao Senhor nosso Deus as abominações dos egípcios. Aleluia. Eis que sacrificaremos as abominações dos egípcios perante os seus olhos, e não nos apedrejarão eles. O que Moisés está dizendo assim? Olha, se a gente sacrificar aqui no Egito ao Senhor, isso vai ser abominação para os egípcios, porque aquilo que eles adoravam vai ser aquilo que Deus vai ser sacrificado perante Deus em sacrifício. E o que aconteceria? Os egípcios que achavam aquilo sagrado iriam apedrejar, matar o povo egípcio, porque para eles era um santo, era coisa santa. Aleluia, Jesus. Só que aquilo para Deus era abominável. Por quê? Você quer saber por quê? Por exemplo, os egípcios, os touros, o touro era consagrado a um deus falso chamado Apepe. O boi tinha, o touro, né, tinha um deus que era cultuado chamado Apepe. A vaca tinha também uma deusa chamada Ísis. Os bezerros de Thor, os carneiros de Amon, porque eram seus deuses. Por isso ele diz lá que eles apedrejariam se eles vissem Israel sacrificando aquilo a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o que Deus requer? Aceitar a vontade de Faraó? A vontade do homem? Claro que não. A Bíblia diz: melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Mas falaram que é assim. Não importa, é a Deus. Nosso padrão de fé, a nossa estrutura não é de homens, é de Deus. Aqui, a palavra de Deus, ela que alicerça a nossa vida. Se o homem fala e não está na palavra de Deus, não devemos dar crédito, não devemos dar valor. Mas se é a palavra de Deus, se estamos lendo e é a palavra de Deus, aí
devemos dar crédito, aí devemos dar valor. E se a gente não dá valor, a gente sofreremos a pena. O que Deus queria de Moisés e do povo? Uma obediência total. Total. E não dividido. As pessoas acham que Deus quer 10%. Deus não quer 10%, Deus quer 100% de você. Aleluia, Jesus. Porque tem pessoas que acham dar autismo e está tudo certo. E vive a vida como quer. Não. A obediência é total a Deus, não parcial. E não era do jeito de Faraó. Aleluia, Jesus. Porque ele queria, no versículo 28, não vai para longe, ainda pede oração. Olha a falsidade. Aleluia, Jesus. E aqui nós vemos pessoas que só pedem a Deus quando a coisa está feia. Aí ora, jejum, clama a Deus, vai para a igreja, buscando a Deus apenas com um amuleto, mas sem compromisso. Como o próprio Faraó, que não deixou o povo ir. Aleluia, Jesus. Vemos 3 características aqui que a gente tem que tomar cuidado. Em Êxodo 8, 28 diz assim: adora a Deus, mas não vai longe, tá? Vai longe não, tá? Por favor. Segundo, Êxodo 10, 10, adora a Deus, mas não leva a criança. Êxodo 10, 10, adora a Deus, mas não leva as crianças. As crianças ficam aqui conosco e vocês podem adorar. Êxodo 10, 24, Êxodo 10, 24, adora a Deus, mas não leve as suas posses, né? Os seus bens, deixa eles aqui. Aleluia, Jesus, glória a Deus, e vai adorar a Deus. Vejam só, será que isso também não está sussurrando nos ouvidos dos cristãos no tempo hoje? Será que o diabo tem sussurrado no coração de muitos? Ai, adorar, aleluia, Jesus. Não, eu não preciso adorar em lugar longe. Eu adoro em casa, né? Fico em casa. Eu adoro em casa. Eu adoro a Deus em casa. Adora nada. Quer acreditar na própria mentira? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não leve as crianças para o culto, porque dão trabalho. Mas será que foi isso que Deus disse? Diz: vinde as crianças a mim, porque delas é o reino dos céus. Como que elas vão aprender sem ouvir? Não precisa não, essa coisa de dar dízimo é coisa de pastor, quer pegar seu dinheiro. Você vem na igreja, você usa o papel higiênico? Não usa. Não tem a luz aqui, não tem o som, não tem o microfone, não tem assistência da igreja. Aleluia, Jesus. Muitas vezes tem muita igreja que mantém o pastor, que paga o salário dele para estar aqui orando pelas pessoas. Será que ele não é digno do seu trabalho? Glória a Deus. Isso é um engano das pessoas. Jesus não. Vejam só, Jesus tinha um tesoureiro para quê? O que ele carregava? Era fé? Só fé? Não. Ele tinha uma bolsa que tinha o dinheiro das ofertas que as pessoas ajudavam eles para comprar os mantimentos durante a viagem, durante o percurso. Mas se colocou na mente de muita gente, é só para dar dinheiro para o pastor comprar carro, para enriquecer, pastor. Tem alguns por aí que podem estar usando este meio para se enriquecer. Mas você pode ter certeza que pode ser tudo menos de Deus. Se ele conhece a palavra de Deus e faz isso, com certeza ele não tem Deus. Com certeza.
ele está enganando a si mesmo. E verá Deus lá no juízo, porque será cobrado disso. Busca a igreja perto de casa. Eu posso dizer para você que você tem que buscar uma igreja que prega uma coisa chamada Palavra de Deus, a Bíblia, que tem muitas que não pregam, ficam contando história da vida, que o padrão de fé do homem é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade. Que verdade é essa? Pois é ela que nos liberta, nos limpa, nos purifica de todo o nosso pecado. Porque o próprio Jesus diz: é pela palavra que estáis limpo. É ela que te purifica. Fazendo o que? Ouvindo ela, te purificando, te santificando. Como as pessoas querem ser crentes sem vir à casa de Deus, sem ouvir Deus? Não tem cristianismo pelo Wi-Fi, pelo Zap, não, por vídeos. Você pode até ver vídeos pela internet, mas se você não está na presença dele, se não está buscando, como que você vai ter força? Você não alimentou hoje? Você não comeu? Você deixou de comer? Não, você se alimentou. Para quê? Para você ter força para estar de pé. Como cristão quer estar de pé sem buscá-lo? Como ele quer ter apetite de Deus, se não busca as coisas de Deus? Como ele quer ir para o céu, se não vive na terra, como se queresse? A gente se esforça para trabalho, com sol, com chuva, pega vários ônibus para chegar no trabalho, longe, aleluia Jesus, para estudar, chega meia-noite em casa, um dia cansativo, vai e não perde aula, para passear, para viajar, mas para servir tem que estar perto, aleluia Jesus. E hoje nós temos carros, Uber, moto, ônibus, avião, coisas que eles não tinham. A minha avó, por exemplo, para buscar a Deus, lá em Minas, ela tinha que atravessar um morro para cultuar a Deus. Para cultuar a Deus, ela atravessava um morro. Uma senhora de 75 anos, na época, e ia com alegria, e não com tristeza, não. Ele não vinha para a presença do Senhor com tristeza, mas com alegria. Aleluia Jesus. Tome cuidado com essa coisa de não trazer os filhos para a igreja. A Bíblia diz: ensina o caminho, teu filho, o caminho que deve andar, que quando ele crescer, não vai se desviar dele. Eu sou um fruto de quem minha mãe sempre levou para a igreja, desde pequeno. Ela me levava para a igreja para ouvir a palavra de Deus. No Novo Testamento, as famílias se reuniam juntas para adorar a Deus. E outra coisa, contribua conforme a sua renda, conforme a sua disposição. E não só a igreja, mas ao necessitado também, aquele que tem falta de alguma coisa, ajude. Porque a Bíblia diz: fazendo assim, a gente não está ajudando só a pessoa, ela está fazendo a Deus, como a Deus. Porque se Deus nos dá recurso, é para a gente usar para a sua glória. Mas muitas vezes o homem está usando somente para si, esquecendo de Deus, esquecendo da casa de Deus, esquecendo do próximo. Muitas vezes a igreja passa uma grande dificuldade para se manter. Mas a igreja mantém os outros. Mas muitas das vezes as pessoas esquecem. Aleluia Jesus. Deus quer uma obediência total. Cristo veio ao mundo não para deixar o nosso pecado tolerável, mas para nos libertar completamente daquilo que nos escraviza.
Ele não vai deixar o pecado menos quente, o inferno menos quente, né? Ou o pecado menos condenável. Não, Jesus não veio para isso. Aleluia, Jesus, grande é o nome do Senhor. Jesus veio trazer uma distância grande do pecado da santidade. As duas juntas não se convergem, não se misturam. É como a água e o óleo, não se mistura. Aleluia, Jesus. Pode estar ali, no meu local, mas não se mistura. Jesus veio trazer, aleluia, Jesus, libertação, para que o homem se arrependa do seu pecado e abandone a sua vida de pecado. Foi isso que Jesus, aleluia, Jesus veio fazer. Glória a Deus. Para que Ele possa nos dar uma vida de alegria, de paz, de fé, uma fé plena, não um coração dividido. Porque realmente quem tem Cristo, ele tem plenitude de vida. É o que Jesus disse para aquela samaritana: ó, dessa água você bebe e você vai tornar a ter sede, mas da água que eu te der você nunca mais vai ter sede. Aleluia, Jesus. Deus quer, aleluia, Jesus, que a gente tenha uma vida devocional aí, que tenha uma vida de fé, não apenas um culto no domingo, não, dia após dia, porque a gente tem que pedir o pão de quê? De cada dia, é todo dia buscando a Deus. Porque ninguém esquece de comer. Esquece. E por que a gente esquece de Deus? Deus quer uma entrega 100% pela obediência e dedicação. 3 lições preciosas sobre Deus que nós temos aqui nessa mensagem, para nós acabarmos. Deus tem o poder sobre a criação, sobre toda a criação, desde o mosquito, a larva, até as moscas, até os animais ferozes. Deus tem o poder e domínio sobre tudo. Então não precisamos temer as catástrofes naturais, pandemias, doenças, até mesmo a morte, que a morte não vai nos vencer. Segundo, Deus tem poder sobre o seu povo. Deus tem o poder sobre o seu povo. É sobre ele que tem o poder e domínio. Quando ele tem o poder sobre o seu povo, ele livra. E quando ele não nos livra, ele está conosco, nos dando forças para vencer. Por isso nós vemos uma grande quantidade de pessoas com depressão, porque a sua esperança está na sua própria força, na sua aquisição, naquilo que ele tem, e não em Deus. E quando o homem se entrega, é uma falta de fé. É uma falta de fé. Ele se entrega ao sentimento em vez de se entregar a próprio Deus. Terceiro, Deus requer a obediência dos seus filhos, não pela metade, mas inteira. E por isso que muitos vêm à igreja e não desfrutam das bênçãos, porque não depositam a sua confiança e esperança em Deus. Salmos 37, versículo 5, para nós terminar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que? E o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, por esta noite, Jesus, pela tua palavra, Senhor, que nos dirige, que nos ilumina, Senhor, no meio das trevas, no meio da escuridão deste mundo, porque até a luz deste mundo é trevas, mas o Senhor é a luz da vida, Jesus. E a Bíblia diz que aquele que está em ti não andará em trevas.
E nessa noite nós que temos a luz da vida, Senhor, nos guie, nos oriente, nos dirige, nos dê forças, Senhor. Toma aquele que está ouvindo também, Senhor, que também tem uma atitude, Senhor, de mudança da sua vida, para que veja a mão bendita e poderosa do Senhor, para que ele seja no exército de Deus, no lado de Deus, não contra Deus, porque aqueles que estão contra Deus não subsistirão diante do seu poder, não subsistirão diante do juízo de Deus. Mas aquele que está no Senhor não teme, não se abala, mas permanece. Toma todos em tuas mãos essa noite, que haja resposta, direção, mudanças de vida, Senhor, pela tua palavra, porque eu de mim mesmo não tenho o poder de mim mesmo, mas o poder vem do Senhor que fez os céus e a terra, e o Senhor tem o poder para transformar também quem estão ouvindo, como transformou a minha vida, que me deu a esperança, que me dá a esperança no meio deste mundo, no mundo sem paz, no mundo, Senhor, onde há aflição e angústia, das perplexidades, daquilo que sobrevirão sobre a terra. Os homens se desmaiam, mas nós não, nós nos alegramos, porque o nosso Redentor vive e ele virá buscar o seu povo, e ele está mais próximo do seu povo e da sua igreja, a sua igreja verdadeira, daqueles que realmente temem, do seu povo que está separado, mesmo no mundo, mas está separado, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a sua vontade, para cultuar ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Toma nas tuas mãos nessa noite, dirige nossos passos, conduza-nos a fé, porque o Senhor nos dê uma paz, aquela paz que excede todo entendimento, Senhor, nessa semana, o bom de cada dia, a saúde, Senhor, para podermos levantar cada manhã, curando-nos, restaurando-nos e dirigindo nossos passos e a nossa mente, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Terça-feira nós vamos continuar a quinta praga do Egito com o pastor Marcelo. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos embora para casa?